Antes de começar, preciso te dizer algo importante: quando uma mulher sente apego emocional, ela raramente demonstra isso de forma direta. O que aparece não são declarações, mas comportamentos sutis, muitas vezes até contraditórios. Ela se aproxima e se afasta, observa em silêncio, reage mais do que deveria e quase nunca admite o que está sentindo. A psicologia feminina funciona muito mais no campo do não dito do que das palavras. E é justamente aí que a maioria dos homens se confunde. Eles olham para atitudes isoladas, quando na verdade o apego aparece em padrões invisíveis, repetidos ao longo do tempo. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 comportamentos femininos que revelam o apego emocional oculto. Não são achismos, nem frases prontas. São sinais psicológicos profundos, difíceis de fingir e quase impossíveis de esconder quando o vínculo já foi criado. Enquanto você assiste, observe não apenas mulheres do seu passado ou presente, mas também situações que você talvez tenha ignorado. Muitas conexões não acabam porque o sentimento some, elas acabam porque ninguém soube ler os sinais certos. Agora, quero ouvir você. Você já viveu uma situação em que sentiu que ela se importava mais do que demonstrava, mas nunca confirmou isso em palavras, ou percebeu algum comportamento estranho que só fez sentido depois de um tempo? Escreve nos comentários o sinal mais confuso que você já viveu com uma mulher. Eu leio os comentários e muitos deles ajudam a construir os próximos vídeos. Esse é um dos sinais mais subestimados e justamente por isso, um dos mais reveladores. Quando uma mulher pensa em você nos momentos de silêncio, isso não é romantização. É psicologia. A mente só retorna espontaneamente para aquilo que ocupa espaço emocional real. Antes de dormir, ao acordar, ou em pausas aparentemente neutras do dia, o cérebro dela escolhe você sem que ela peça. E escolha automática é sempre sinal de investimento. O detalhe importante é que isso não acontece porque você faz falta no sentido carente. Acontece porque você se tornou um ponto de referência emocional. Algo em você ativa sensações, memórias ou estados internos que ela não consegue desligar com lógica. Ela pode até tentar se ocupar, racionalizar, seguir a rotina, mas o pensamento retorna. Não por saudade explícita, mas por conexão psicológica ativa. Agora pense com calma: quantas pessoas passam pela nossa vida sem nunca ocupar esse espaço? A maioria. Quando alguém aparece de forma recorrente, sem esforço, isso indica que o vínculo já ultrapassou o superficial. Não é sobre lembrar de um rosto. É sobre reviver uma sensação. E a mente humana é viciada em sensações que a marcam. Muitas mulheres nem admitem isso para si mesmas. Elas não dizem "estou pensando nele". Elas apenas percebem que algo nelas se desloca quando o pensamento surge. Às vezes é um aperto leve, às vezes curiosidade, às vezes uma inquietação difícil de explicar. E justamente por não entenderem, elas tentam ignorar. Mas ignorar não apaga. Se você já sentiu que, mesmo em silêncio, mesmo distante, ela parecia conectada de alguma forma, isso não é coincidência. É esse mecanismo em ação. O vínculo não precisa de presença constante para existir. Quando ele é psicológico, o tempo e o espaço perdem força. Agora quero saber de você. Você já viveu uma situação em que alguém claramente ocupava seus pensamentos sem esforço, mesmo quando você tentava focar em outras coisas? Ou já percebeu que uma mulher continuava reagindo emocionalmente a você, mesmo sem contato direto? Comente o que você acha que faz alguém se tornar um pensamento recorrente na mente de uma mulher. Sua resposta pode ajudar outros homens a entenderem algo que ninguém explica com clareza. Quando você percebe reações emocionais desproporcionais às suas atitudes, não está vendo exagero gratuito. Está vendo envolvimento. Quem não se importa reage com indiferença. Quem investe emocionalmente reage com intensidade, mesmo tentando esconder. Um pequeno atraso não deveria gerar incômodo, mas gera. Um silêncio curto não deveria pesar, mas pesa. Uma mudança sutil no seu tom não deveria alterar o humor, mas altera. Isso não é acaso, é vínculo emocional ativo. O ponto mais revelador é que essas reações quase nunca são conscientes. Ela não pensa "estou reagindo assim porque gosto dele". O corpo responde antes da razão. A emoção escapa onde o discurso tenta se controlar.
Quanto maior o investimento oculto, menor a tolerância a qualquer sinal que pareça ameaça de perda, rejeição ou afastamento. É aí que surgem as reações intensas a gestos pequenos. Agora pense comigo: se você não tivesse importância emocional, o que mudaria? Seu atraso seria irrelevante. Seu silêncio passaria despercebido. Sua presença não causaria instabilidade emocional. A intensidade da reação é diretamente proporcional ao nível de envolvimento interno. Emoção exagerada nunca nasce do vazio, ela nasce do medo de perder algo que já tem valor psicológico. Existe também um conflito interno aí. Ela tenta manter o controle, parecer racional, não se expor. Mas a emoção vaza. E quando vaza, vem em forma de irritação, cobrança indireta, mudança brusca de humor ou até afastamento estratégico. Não é frieza. É defesa emocional. Quem não sente, não precisa se defender. Esse padrão confunde muitos homens porque parece instabilidade. Mas, na maioria das vezes, é exatamente o oposto: é apego. É a mente reagindo a microsinais como se fossem grandes ameaças. Por quê? Para quem investiu emocionalmente, até o detalhe carrega peso simbólico. Agora eu quero saber de você: você já viveu uma situação em que algo mínimo que você fez gerou uma reação grande demais, ou já percebeu alguém mudar completamente o comportamento por causa de um silêncio ou atraso seu? Comenta aqui embaixo. Quero ler sua experiência e entender se esse padrão apareceu na sua vida também. Esse é um dos sinais mais reveladores e também um dos mais ignorados. Quando uma mulher busca validação indireta, ela não quer parecer carente, mas também não consegue se desligar emocionalmente. Então ela observa em silêncio. Analisa cada detalhe. Mede o impacto que ainda causa em você. O tempo que você demora para responder. A forma como responde. Se curte ou ignora. Se reage rápido ou mantém distância. Quem não se importa simplesmente não monitora. Não cria métricas emocionais. Não transforma gestos pequenos em termômetros internos. Essa vigilância discreta revela um conflito interno: ela quer confirmação, mas não quer se expor. Quer sentir que ainda é relevante, mas sem correr o risco da rejeição direta. Por isso a validação vem de migalhas: um visto, um like, uma resposta curta já bastam para alimentar a sensação de vínculo. E aqui está o ponto que poucos percebem: quando ela mede reações, é porque ainda existe investimento emocional ativo. A mente dela continua conectada à sua presença, mesmo quando o comportamento tenta parecer neutro ou distante. Indiferença real não observa. Indiferença real não calcula. Agora reflita com honestidade: você já percebeu alguém reagindo de forma desproporcional a pequenas mudanças no seu comportamento? Já sentiu que alguém se afeta mais pelo seu silêncio do que deveria? Ou já foi você quem, sem perceber, passou a medir reações de alguém? Escreva nos comentários: você acha que essa busca por validação indireta é medo de rejeição ou apego emocional mal resolvido? Sua experiência confirma isso ou você discorda? Sua resposta pode abrir uma conversa que muita gente precisa ler, mas poucos têm coragem de admitir. Esse padrão costuma passar despercebido porque não é barulhento. Não vem em forma de mensagem direta, nem de perguntas explícitas. Ele aparece nos detalhes. No interesse silencioso pela sua rotina. Na atenção aos seus horários. Nas informações que ela sabe, mesmo sem você ter contado. E isso levanta uma pergunta importante: se ela não se importa, por que ainda observa? Curiosidade persistente não é curiosidade neutra. Quem está emocionalmente desligado não investe energia mental em acompanhar a vida de outra pessoa. A mente humana é econômica, ela só retorna onde existe significado. Quando ela quer saber com quem você anda, onde você está ou o que mudou, não é controle, é vínculo psicológico ativo. Muitas vezes, o comportamento tenta negar o sentimento. Ela pode agir fria, distante ou ocupada. Mas a mente continua voltando. Continua comparando. Continua atualizando a imagem que tem de você. Isso cria um conflito interno: o corpo se afasta, mas o pensamento permanece. E esse conflito é um dos sinais mais claros de envolvimento emocional não resolvido.
Repare como essa curiosidade aparece de forma indireta. Perguntas inocentes, comentários sutis, reações fora de contexto, referências a coisas que você não contou diretamente. Às vezes, ela descobre mudanças na sua vida antes mesmo de você mencionar. Não é coincidência. É atenção contínua. Agora, pense com honestidade: você já percebeu esse tipo de curiosidade vindo de alguém que dizia não sentir nada? Já notou alguém que se afastou, mas continuava sabendo demais sobre você? Ou talvez você mesmo já esteve do outro lado, tentando se desligar enquanto a mente insistia em acompanhar. Escreva nos comentários se você já viveu ou está vivendo uma situação assim. A curiosidade silenciosa diz mais do que muitas declarações diretas. E quanto mais as pessoas tentam esconder o que sentem, mais a mente acaba revelando. Esse ponto costuma gerar silêncio externo e barulho interno, e é exatamente aí que o vínculo se revela. Quando uma mulher tenta se desligar de alguém e não consegue, o conflito não é comportamental, é psicológico. Ela pode até se afastar fisicamente, reduzir mensagens, evitar encontros ou fingir indiferença, mas nada disso significa ruptura emocional. Significa tentativa de controle. A mente, porém, não obedece com facilidade quando existe investimento afetivo real. O que poucos percebem é que o afastamento, nesses casos, não é desapego. É resistência. Ela tenta se convencer de que seguir em frente é o caminho lógico, mas a memória emocional puxa de volta. Pensamentos recorrentes, comparações silenciosas, lembranças inesperadas e curiosidade disfarçada continuam surgindo. O corpo se afasta, mas o vínculo permanece ativo no inconsciente. Esse tipo de dificuldade em se desligar costuma aparecer quando a conexão tocou algo profundo: sensação de segurança, identificação emocional ou reconhecimento interno. Por isso, mesmo conhecendo outras pessoas, mesmo ocupando a agenda, algo não se fecha completamente. Você vira um ponto de referência emocional, ainda que invisível. Agora, observe um detalhe importante: quem realmente não se importa, não precisa se afastar para tentar esquecer. O distanciamento forçado é uma estratégia de quem sente demais. E quanto mais ela luta contra o sentimento, mais ele se infiltra nos pensamentos cotidianos. É um paradoxo psicológico clássico. Quero saber de você: na sua experiência, o afastamento já foi um sinal de desapego ou justamente o contrário? Você já percebeu alguém tentar ir embora, mas nunca sair de verdade da sua vida emocional? Deixe sua visão nos comentários. Esse tipo de troca revela padrões que muita gente vive, mas quase ninguém verbaliza. Esse padrão é mais comum do que parece e quase ninguém percebe quando está acontecendo. A comparação silenciosa não é consciente, nem declarada. Ela acontece internamente, como um termômetro emocional. Sempre que ela conhece ou observa outro homem, a mente dela cria um ponto de referência. E quando esse ponto é você, algo já se consolidou. Ela não precisa falar seu nome. Não precisa mencionar você. Basta aquele pensamento automático: isso comigo seria diferente. Quando um homem desperta comparação, é porque deixou uma marca emocional. Quem não importa não entra nesse filtro. Simplesmente passa. O detalhe mais revelador é que essa comparação quase sempre favorece você. Não porque você seja perfeito, mas porque você representa uma sensação específica: segurança emocional, presença, impacto psicológico. Outros homens até podem ser interessantes, mas não despertam o mesmo efeito interno. Muitos homens se sabotam nesse momento tentando competir, provar valor ou disputar atenção. Isso quebra a referência. A força da comparação silenciosa está justamente no silêncio, na ausência, no controle emocional. Quando você não reage, a mente dela trabalha sozinha. E aqui entra a parte mais profunda: quando ela compara, ela também se testa. Ela tenta entender por que nenhum outro gera o mesmo efeito. Isso cria confusão emocional, curiosidade e, muitas vezes, um apego que cresce sem contato direto. Agora quero saber de você. Você já percebeu uma mulher te comparando com outros homens sem nunca dizer isso abertamente? Já sentiu que, mesmo distante, você continuava sendo a referência? Comenta aqui embaixo o que você já viveu ou observou. Seu relato pode ajudar outros homens a entender sinais que passam despercebidos.
Esse ponto é mais profundo do que parece e é exatamente aqui que muita gente se confunde. Quando uma mulher evita decisões definitivas, quando ela não corta totalmente, quando sempre deixa uma brecha emocional aberta, isso não é indecisão comum. É um conflito interno silencioso. Ela não está presa à pessoa. Ela está presa ao estado emocional que aquele vínculo desperta. Ao jeito como se sente quando pensa em você. Ao impacto psicológico que a sua presença causou. E é por isso que o afastamento nunca é completo. Ela pode sumir por um tempo, esfriar, mudar o comportamento, até tentar se convencer de que seguiu em frente. Mas repare, quase sempre há um retorno sutil. Uma curtida fora de hora. Uma visualização constante. Um comentário neutro que não precisava existir. Quem não sente nada corta. Quem sente, hesita. Esse medo inconsciente não é racional. Ela não sente e pensa: não posso perder isso. O corpo reage antes da mente. O sistema emocional entra em alerta. Cortar o vínculo significaria abrir mão de uma sensação que ainda está viva. E o ser humano foge instintivamente da perda emocional, mesmo quando tenta se proteger. Agora, pense com calma: quantas vezes você já viu alguém que dizia estar decidido, mas agia como se ainda estivesse conectado? Quantas vezes o discurso dizia uma coisa, mas o comportamento dizia outra? É aí que a verdade aparece. Emoção real sempre vaza no comportamento. Esse padrão também explica por que ela pode se aproximar e se afastar repetidamente. Não é jogo consciente. É ambivalência emocional. Aproximar alivia a falta. Afastar tenta aliviar o medo de se envolver demais. É um vai e vem que só existe quando há vínculo ativo. E aqui entra a pergunta que quase ninguém faz, mas que revela tudo: se não houvesse sentimento, por que não cortar de vez? Se fosse indiferença, o corte seria simples, limpo, definitivo. O esforço de manter brechas já é, por si só, uma resposta emocional. Agora eu quero saber de você, de verdade. Você já viveu isso? Já sentiu que alguém nunca ia embora completamente, mesmo dizendo que tinha ido? Ou já foi você quem não conseguiu cortar, mesmo sabendo que deveria? Escreve nos comentários o que você percebeu nessas situações. Às vezes, ler a experiência de outra pessoa faz a ficha cair mais rápido do que qualquer explicação.